Amém. Glória a Deus. Estão-me a ouvir, não estão? Já está aberto. Já está aberto. Êxodo 25, 1. Vamos abrir. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus só se torna mais real à medida que nós o buscamos mais e mais. Se não o fizermos, nós nos tornamos iguais às outras pessoas, iguais a todos os outros, porque não estamos a buscar a Deus. E como é que buscamos a Deus? A todo momento, a toda altura, sempre que precisamos e sempre que não nos precisamos e nos lembramos dele, e convém lembrar dele várias vezes ao dia. É ele que nos guarda em todas as situações, é-nos que nos conforta, nos livra. E o povo de Deus tinha saído de uma terra de escravidão. É impressionante o que é que Deus faz. Eu acho impressionante o que ele faz. É mesmo impressionante. Ele prepara as coisas antes, muito antes. Exatamente como um arquiteto, ele prepara as coisas antes e diz como é que vai ser, o que é que deve ser e tudo mais. É impressionante o que ele faz. Ele disse, antes do povo sair do Egito, muito antes de começar as 10 pragas, ele tinha dito que o povo iria sair com grande riqueza. E Moisés deu ordens, quando a última praga foi dita, que para pedirem aos egípcios riquezas. E os egípcios, só para se verem livre deles, para que não lhes acontecesse mais mal, eles deram riqueza. Este povo agora estava no deserto, cheio de riqueza. Mas as riquezas eram deles. E veja o que é que Deus fez. Êxodo 25. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo o homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomarei a minha oferta alçada. E esta oferta alçada a tomareis dele é ouro, prata, cobre, pano azul, púrpura, carmesim, linho fino e pelos de cabras e outros. Muitas das vezes, ao lermos a palavra de Deus, nos esquecemos em que época havia na altura. Na altura não havia dinheiro. O que havia era... as coisas eram trocadas com troca direta. Portanto, alguém queria ouro, trocava com prata, ou com cabras, ou com ovelhas. Eu quero que você entenda que os tempos eram diferentes. Por isso, a descrição que Deus agarra e dá, e Deus tomareis ouro, prata. Mas o que eu acho impressionante é que Deus lhes deu, em primeiro lugar, antes de lhes pedir que eles dessem. Mas o que é impressionante é que Deus, apesar de lhes ter dado, diz assim: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo o homem cujo coração se mover voluntariamente. Deus não quer nada por obrigação. Você não é obrigado a fazer nada. Você é de coração voluntário, deve fazer. Deve fazer o que você voluntariamente quer fazer. Não por obrigação. Eu acho impressionante porque Deus toca as pessoas. Toca as pessoas para dar. Mas caso as pessoas não deem, também está tudo bem. Mas aqueles que dão, Deus se lembra deles. Começa-lhes a trazer mais. Então eu devo começar a trazer mais, devo começar a dar mais para trazer mais para mim. Não, você deve dar a Deus por amor. Essa é a razão principal porque é que você dá a Deus. Como agradecimento e por amor.
Por isso vamos semear em nome de Jesus. Tudo que fizeste, obrigado. Por tudo que tu vais fazer. Por tuas promessas e tudo o que és. Pois tens-me ajudado a viver. Eu te agradeço. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Grato sou, pois, pelo teu grande amor, por teres dado a tua vida por mim. Obrigado, Jesus. Eu estou tão grato, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino e confiar em ti. Sabemos que de nada vamos ter falta, porque tu, Senhor, és connosco todos os dias da nossa vida. No nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, se faz favor. Vamos abrir em Marcos 9:23. Marcos 9:23. Eu falei uma mensagem na sexta-feira passada a falar sobre querer e hoje vamos voltar a falar sobre querer. Portanto, o título da mensagem é Querer 2. Querer duas vezes. Marcos 9:23. Marcos 9:23. Ora, glória a Deus. Glória a Deus. Crer em Deus não é algo propriamente fácil. Não é por acaso que Jesus agarrou e disse: se vocês não se tornarem como uma criança, vocês não vão conseguir entrar no reino de Deus. Não vão conseguir perceber o reino de Deus. É impressionante quando você fala para uma criança, quanto mais nova ela for, mais isto acontece. Você fala para ela e ela acredita em tudo o que você diz. Ela não vê maldade nas coisas, não vê impossibilidade, não há influência externa. Ela confia em si porque o conhece, que é seu familiar, porque você está a falar, porque olha para si como um exemplo. E Deus diz-nos para nós não nos tornarmos como uma criança, não entraremos no reino de Deus. Outra das coisas que é característico das crianças é você lhe prometer uma coisa e ouça, você promete-lhe uma coisa e ela nunca mais se vai esquecer enquanto você não lhe der ou não fizer. Ele diz, não, hoje não vamos, amanhã vamos. Opa, amanhã garantidamente essa criança não o larga. Então quando é que vamos? Quando é que vamos? Esta é outra das características das crianças. Deus prometeu coisas para nós. E você está a fazê-lo lembrar disso constantemente. Mas também lhe disse para você acreditar, crer no impossível. Veja o que está aqui escrito, Marcos 9:23. E Jesus lhes disse, se tu podes crer, tudo é possível aos que crerem. Tudo é possível. Você deve esperar um impossível para que o impossível possa acontecer. Se Deus lhe aparecesse à frente, o que é que você diria? Nós estamos tão habituados a viver entre humanos, a viver com pessoas, a lidar esta terra com a influência que ela nos dá,
que às vezes nos acabamos por esquecer a boa influência que é andar com Deus. Nos esquecemos de continuar a ver as impossibilidades deste mundo, ou quer dizer, nos lembramos sempre das impossibilidades deste mundo e nos esquecemos das possibilidades de Deus. Só se ler a Bíblia Sagrada é um livro tremendamente importante, tremendamente grande, tremendamente positivo e que lhe mostra passagens onde Deus que anda com o seu povo, ou antes, o povo que anda com o seu Deus, faz coisas incríveis. E acontece-lhe coisas incríveis cada vez que eles buscam o seu Deus. Ainda hoje, depois de eu juntar alguns versículos, Deus me fez lembrar outro versículo bíblico de Paulo. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo, um pastor novo que estava à frente de uma igreja, e ele dizia: persiste em ler, exortar e ensinar. Para quê? Para que seja notório a toda a gente o teu crescimento. Qual é a influência que nós estamos a receber? Influência das outras pessoas, influências dos meios de comunicação social, televisão, internet e outras coisas, ou estamos a receber a influência de Deus? Uma das coisas impressionantes, eu lembro-me que quando aceitei Jesus, eu tinha uma sede tremenda da palavra de Deus. Eu li muito naquela altura. Eu não tinha conhecimento, eu queria perceber. Eu lembro-me que tive que, na altura, de me afastar de tudo o que era de computadores, tudo o que era programação. Eu parei com tudo só para me dedicar a ler a palavra de Deus e entender a sua vontade e perceber qual a sua vontade para mim. Isto é muito importante para a nossa vida. Porque realmente existe um planeta Terra, mas existe uma influência no planeta Terra. E essa influência não é positiva. Nós falamos com pessoas e as pessoas não nos contam bênçãos, contam-nos problemas. Nós ligamos a televisão e ouvimos problemas, não é bênção. Somos carregados constantemente com problemas. Que as outras pessoas nos contam, que nós ouvimos, às vezes coisas que até nós pensamos. E Deus nos quer mostrar um caminho melhor. Um caminho da fé, da confiança em Deus. Que essa confiança vai nos fazer toda a diferença na nossa vida. Então temos que nos afastar de toda a influência do mundo, daquilo que é negativo, daquilo que as outras pessoas dizem que é negativo, daquilo que recebemos de todos os lados que é negativo e começar a receber a influência de Deus. Que Deus é por nós, ninguém será contra nós. Que a palavra é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, faz divisão entre a alma e o espírito. E nós sabemos que, ser guiados pelo Espírito, vamos ter bênçãos de Deus e Ele nos mostrará o melhor caminho. Quantas vezes há coisas que eu quero fazer e eu busco a Deus. Ele me mostra o que é que eu devo fazer, onde é que eu devo buscar. Mas sou só eu. Ouça, por favor, se você quer falar com alguém, você liga agora, atualmente, ligamos para o telemóvel e ligamos, mas se não conseguir, você continua a insistir até essa pessoa atender. É assim que fazemos. Por que é que não fazemos o mesmo com Deus? Não, Ele não ouve. Isso não é para mim. Não é para si porquê? Você não é um filho de Deus. Você não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Então é para si. Ele espera por si. Ele o ama e o quer a si. Muitas das vezes vem à nossa cabeça, quando nós oramos e pedimos direção de Deus, começa a vir ideias à nossa cabeça que nunca tinha vindo até essa altura. Eu às vezes, acontece-me, eu estou a falar com outras pessoas e eu dou-lhes ideias a elas para poder resolver o problema que elas estão a enfrentar
que eu próprio fico a pensar, porque aquilo não veio de mim. Porque não, eu nunca iria dizer aquilo porque não é uma experiência minha. Mas que o que eu acabei de falar tem toda a lógica. Nós temos que receber mais da influência de Deus para que as nossas vidas mudem. Porque se vamos continuar a receber a influência do mundo, o mundo só nos quer mandar para baixo. O diabo só nos quer destruir. Nós vamos ouvir informações de todo lado, vamos ouvir informações do médico, vamos ouvir informações de toda a espécie de contabilistas, advogados, toda a espécie de pessoas. Não, não dá, não, é impossível, não. Ouça, você tem um Deus das possibilidades. Ou você acredita nele e as coisas vão acontecer, ou você não acredita e torna-se igual a qualquer pessoa. Eu quero que você leia outra vez e ouça com atenção. Jesus lhes disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Tudo. Não é algumas coisas. É tudo. Que grande palavra é esta. Uma palavra de 4 letras, mas é enorme. Tudo. Você diz, então, mas aquilo que eu estou a passar é possível mudar? É. Então, aquela doença que estou a sofrer é possível mudar? É. Em Deus, tudo é possível. Agora, você tem que mudar. Eu lembro-me, uma das coisas mais difíceis por qual eu passei, entre outras, foi a minha mente. Eu estar na igreja e não conseguia parar a minha mente. A minha mente não parava de pensar noutras coisas. Eu estar a orar e não conseguia parar a minha mente. Estava sempre a ideia de coisas, a falar de coisas que eu tinha para resolver, coisas, não conseguia parar. E eu disse, eu não posso com isto tem que parar. Então comecei a orar. Eu levo todos os meus pensamentos cativos à palavra de Deus e ao Espírito Santo, Deus Altíssimo. Cada vez que eu não conseguia parar, eu orava. E comecei a sentir a paz que eu precisava. O estar quieto e sossegado, não ouvir nada. E estar em paz com Deus. A partir dessa altura, começa-se a ouvir a voz mansa e suave de Deus, a direção de Deus para as nossas vidas. Porque dentro de nós estamos tão ocupados com os nossos pensamentos, nós nunca vamos ouvir a direção de Deus. Ele diz em Isaías, em paz sereis guiados. Em paz. Em paz. Nós precisamos ter paz. Sem ela, não vamos conseguir. Mas também você tem que ler a palavra de Deus. Ao ler a sua palavra, você vai se encher daquilo que Deus quer que você fique cheio. A boca fala daquilo que está cheio. Se você está com problemas e os problemas tornam-se maiores do que a presença de Deus na sua vida, imagina uma balança. Você lembra-se daquelas balanças antigas? Tinha 2 pratos e metia-se as coisas num prato e depois metia-se do outro lado o peso para ver se o peso igualava. Quando a balança ficava a meio, pronto, era aquele peso referente ao produto que nós metemos, farinha, por exemplo, daquele lado, e metemos 1 quilo, do outro lado tínhamos que meter 1 quilo de farinha para aquilo ficar igual. Mas se o peso de um lado era mais pesado do que o outro, a balança tendia para um dos lados. Você tem mais influência do mundo. A sua boca vai falar a influência que você tem do mundo. Dos problemas que está a passar, das coisas que lhe estão a acontecer, da informação que você está a receber. Você vai falar mais de aquilo que não presta do que das coisas de Deus. Se você fizer com que o peso das coisas de Deus seja maior,
Então, você vai ficar cheio das coisas de Deus e vai começar a falar mais de Deus. Quando houver um problema qualquer, você não vai falar, queixar-se, você vai agarrar e dizer: se Deus é por mim, ninguém pode ser contra mim. Você vai falar a palavra de Deus, porque você está cheio das coisas de Deus. Esta decisão está na sua mão, não está na mão de Deus. Você não vai conseguir ter mais presença de Deus e ter mais bênçãos de Deus na sua vida se você continuar a falar o que está a receber do mundo, se continuar a falar aquilo que não presta, se continuar a falar que não dá, se continuar a falar que é uma injustiça. Se você vai continuar a falar isso, você não vai receber. E eu não estou a dizer isto como maldição. É o que você está a falar. No entanto, se você se encher de Deus e começar a falar, não, vai resultar, vai dar, Deus é por mim, ninguém pode ser contra mim. 1000 que irão ao meu lado, 10.000 ao meu lado direito, eu não serei atingido. Eu estou por cabeça e não por cauda, por cima e não por baixo. Garantidamente Jesus foi à cruz, morreu por mim, para que eu fosse abençoado. Você está a declarar e falar a palavra de Deus. Você está a declarar a confiança daquilo que você recebeu da palavra de Deus para a sua vida. Você garantidamente vai ser abençoado por Deus. Porque Deus vela pela sua palavra para a fazer cumprir. Até Ele está à espera de ouvir da sua boca o que Ele diz. Não é o que o mundo diz, é o que Deus diz. Então Deus olha para nós e diz: Ele está a crer em mim. Você sabe o que é que aconteceu? Jesus disse isto, que está escrito no versículo 23, disse isto a um pai que chegou ao pé dele, e este pai, o menino, estava com possesso de demónios. E então mandava-se contra o fogo, mandava-se contra a água, era para matar o menino, o demónio. E ele pediu ajuda a Jesus, e Jesus respondeu isso. Jesus lhe disse: tu podes crer, tudo é possível ao crer. E veja que é a resposta do pai no versículo 24. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Ajuda-me porque eu ainda não tenho, se calhar, a fé necessária. Mas eu creio em ti. Muitos podem dizer: não, mas eu não tenho tanta fé assim. Você não está a perceber. Deus vai ao encontro da sua fé. Vai ao encontro daquilo que você é. Ele sabe em que ponto é que está a sua fé. Mas se você se esforçar para Ele, Deus se esforça para si e o livra e o liberta. Eu lembro-me sempre das maiores bênçãos que eu recebi na minha vida foram sempre orações muito simples. Orações de confiança, exatamente como uma criança. Quando a criança diz, nós dizemos, não, amanhã. Ele diz, está bem, amanhã. É uma oração de confiança. Pai, eu confio em ti. E amanhã, quando chega o amanhã, essa criança não vai parar de se lembrar ao pai. Olha, tu prometeste. Deus prometeu para nós bênção. Deus prometeu para nós libertação. Deus prometeu para nós cura. Deus prometeu. Mas cabe a nós buscar isso, confiar nele, clamar a ele, dia e noite. Porque ele vai operar, vai dizer, nós vamos dizer, Pai, a tua palavra diz, eu sei que tu fazes na minha vida, no nome de Jesus. Você não vai falar problema, vai falar solução. Vai falar, eu sei que tu és capaz, eu sei que tu vais fazer, já estás a fazer, já me estás a abençoar, em nome de Jesus. Mesmo que eu não sinta no meu corpo, mesmo que eu não veja com os meus olhos, não é preciso eu ver nem sentir, eu sei que tu és. É isto que a palavra de Deus nos quer transmitir para cada um de nós. Transmitir
a vontade de Deus na nossa vida. Sabe que cada vez que mudamos nossa forma de pensar, de agir, sabe o que é que acontece? Você se torna muito mais confiante. Você se torna muito mais audaz, mais determinado nas coisas. Desistir para si é algo impossível. Porque você sabe que tem as costas quentes, como se costuma dizer, sem Deus na sua vida. E à medida que você insiste na direção de Deus, mais Ele se aproxima de si e mais Ele desbloqueia coisas na nossa vida. E começa sempre por coisas pequenas. É de propósito, para você ganhar mais confiança e mais fé. Eu lembro-me dos meus filhos, eu orei por todos eles e eu comecei de uma das minhas filhas, orei por ela e ela teve que ir, mesmo orando por ela, ela teve que ir para o hospital. Foi muito complicado. Ela teve que levar injeções na cabeça. As veias dela rebentavam na cabeça. Foi muito complicado. A outra filha que veio a seguir teve uma convulsão à mesa. Eu orei logo por ela e a caminho do hospital, Deus disse-me que já não era preciso fazer nada. Mas mesmo assim eu fui ao hospital, foi feitos os testes todos e não houve sequela nenhuma, nem problema nenhum. Graças a Deus e glória a Deus. Mas do último, meu último filho, esse não chegou a ir ao hospital nem a lado nenhum. Eu meti as mãos em cima dele, eu orei por ele com tanta determinação que ele foi curado na altura. Eu quero que você entenda. Deus cria degraus na nossa vida para nós irmos aumentando a nossa fé nele. E através da nossa experiência com Deus, Ele nos vai dando bênçãos e mostrando que é possível fazer tudo. Através de que começa com coisas pequenas, para que nós, não, Deus fez isto, pode fazer aquilo. Deus fez aquilo, também pode fazer aquilo outro. E então nós vamos crescendo e crendo cada vez mais em Deus. Ainda esta semana Deus me mostrava e dizia: crê em coisas grandes e terás coisas grandes. Crê no impossível e eu farei o impossível. Você está a crer em Deus? Você está a acreditar em Deus? Para si Deus existe? Você vai dizer, claro que existe. Glória a Deus. Mas você crê que Ele é galardoador daqueles que o buscam? Que Ele é recompensador daqueles que o buscam? E aí é que torna-se mais difícil para alguns. Alguns vão dizer, mas eu tenho Deus. Então nisto e naquilo, eu não estou a dizer o contrário, eu não estou a dizer que você não tenha Deus. Claro que você tem Deus, glória a Deus por isso. Mas eu quero que você receba de Deus a bênção. Receba mais de Deus. Na sexta-feira eu falei sobre isto, mas você tem que entender, quando você começa a crer, você não começa a crer e fica tudo um mar de rosas, como se costuma dizer em português. Quer dizer, está tudo bem, você orou e está tudo bem. Não, não. Você orou e começa a vir a si as impossibilidades todas. O diabo vai mandar até pessoas que você conhece e você vai dizer, mas como é que esta pessoa vem-me falar sobre este assunto? Parece que ela sabe o que é que eu estou a pensar. Ela não sabe, mas o diabo influenciou essa pessoa para vir falar consigo. Para lhe contar impossibilidades que não vai dar, que não vai resultar. Porquê? Porque você orou e confiou em Deus.
Eu vou-lhe trazer toda a informação negativa para você desistir de estar com Deus. Para você desistir da sua oração. Não, isto não dá, isto não é para mim. Você já perdeu. Você tem que perceber no dia que você ora, no dia em que você confia a Deus. Eu vou lhe dizer, você ora por saúde, as suas dores vão aumentar, os seus problemas vão aumentar. Se você ora uma área financeira, vai ficar pior. E você está a dizer, mas você está a dizer isto? Então quer dizer, então, se oramos a Deus, como é que as coisas ficam pior? Aí é que está. O diabo vai tentar de tudo para nos derrotar, para nos fazer desistir, porque ele sabe que se nós persistirmos, se nós formos teimosos em Deus, se nós lutarmos em Deus, nós vamos receber. E ele sabe disso. E se nós recebemos, o reinado do diabo cai na nossa vida. Eu contei que esta semana eu estava a gravar CDs que são para a igreja. E quando estava a gravar, o gravador de CDs do meu computador estragou o CD. Já tinha acontecido outras vezes, só que desta vez eu disse, isto já chega. E meti as mãos em cima do gravador e eu orei por ele e disse, tu vais gravar e não me vais criar problemas e vais gravar sempre, sem nunca falhar CDs, no nome de Jesus. Depois de eu falar isso, o que é que você pensa que aconteceu? Que eu fiquei em paz? Não, começou a pressão. A pressão começou a vir. Eu tive que ir imprimir outro CD, com a estampa no CD, porque um estragou-se, foi imprimir, e quando depois de ter imprimido ia desligar a impressora, e eu sentia assim, não desligues. O gravador vai estragar outra vez, e depois vais ter que ligar outra vez. E eu desliguei a impressora mesmo assim. Tirei o programa do computador. Mas continuava, não vai dar, não vai resultar, não vai dar. Eu vou-lhe contar uma coisa, não só gravou aquele, como gravou o outro a seguir e não deu problemas, nem vai dar no nome de Jesus. Mas eu tive que persistir, eu não dei ouvidos àquilo que era negativo. Uma das formas de você saber que você orou e que a sua oração foi ouvida e que está a resultar é que as coisas começam a piorar. É garantidamente Deus o ouviu, garantidamente você vai ter a bênção, garantidamente o diabo está a tentar que você desista. Desista do que é que você orou, desista das ideias que você está a ter, de que você está a confiar em Deus. É a forma dele fazer para você desistir, porque você desistindo, então você vai dizer que a palavra de Deus não funciona na sua vida. Não, o que Deus diz não é verdade. E Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Jesus disse, Pai, a tua palavra é a verdade. Eu diria a verdade absoluta, acima de tudo e de todos. Pense nisto. Quem é que deu sabedoria aos médicos? Deus. Quem é que deu sabedoria aos engenheiros? Deus. Quem é que deu sabedoria aos arquitetos? Deus. Então, se tudo tem a mão de Deus para conseguirem prosperar, crescer e tudo mais, até porque é que você não recorre a Deus em primeiro lugar? Que influência você está a receber na sua vida? Eu vou voltar a repetir, porque é importante isto. Você orou, as coisas ficaram piores. E eu lhe digo, isso é normal. O diabo está a tentar fazer de desistir de Deus. Desistir de andar com Deus. Desistir de confiar em Deus.
Um dado homem agarrou e tinha um pé que era mais pequeno e mais curto a perna que o outro. E ouviu falar a palavra de Deus, ouviu, encheu-se de fé e foi para uma linha de oração para ser abençoado, para ser curado. E levava debaixo do braço uma caixa de sapatos. E você diz, uma caixa de sapatos? Então porquê? Muito simples. Porque os pés dele, ele tinha um sapato de tamanho diferente do outro. Ele tinha um sapato que era mais alto e mais pequeno e outro que era normal, por assim dizer. Se ele fosse curado na altura, que ele acreditava que sim, ele precisava de sapatos novos porque os pés iriam ficar iguais. Claro, um esquerdo e outro direito, mas iguais, do mesmo tamanho, mesma altura e tudo mais. E ele então tinha essa caixa de sapatos. Ele orou e aconteceu exatamente, ele foi curado, glória a Deus, e então pôde calçar os sapatos novos. Passados umas semanas, ele estava em frente a uma loja. Não estava a fazer nada mais, estava só em frente a uma loja. E ele começou a sentir no corpo dele diferença. O pé estava a voltar outra vez ao tamanho que estava antes. E você diz, então mas eu não fui curado? Se calhar não fui curado. Como não foi, se foi curado e saiu com sapatos novos. Mas ele ouviu na igreja saber e dizerem que isto poderia acontecer. E então que ele deveria lutar. Não, Deus, o homem de Deus orou por mim, eu fui curado e eu permaneço curado. E sabe o que aconteceu? O pé voltou outra vez ao normal. E ele ficou com os dois pés iguais. Claro, um esquerdo e outro direito, claro. O diabo vai tentar de tudo para nos derrotar. Ele é que veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio e se manifestou para que tenhamos bênção e bênção em abundância. Tenhamos vida e vida em abundância. Agora, não é por acaso que o pai do menino disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. O que ele estava a dizer, ajuda-me a minha falta de conhecimento de ti. É isto que ele estava a dizer. Eu não tenho o conhecimento suficiente de ti. Ajuda-me. E eu pergunto, você tem o conhecimento suficiente de Deus? Você conhece o que a sua palavra diz para a sua vida? Você conhece o que a palavra de Deus diz sobre o seu casamento? Você conhece o que a palavra de Deus diz sobre os seus filhos? O que ele diz sobre a sua saúde, sobre as suas finanças? Você sabe o que é que Deus diz? E você diz, não. Então está na altura de você procurar. Está na altura de você procurar. Está na altura de você saber o que é que Deus diz sobre nós. Vamos aqui abrir em Efésios 5:25. Efésios 5:25. Amém. Aqui é o exemplo de como é que os maridos devem tratar as mulheres. Mas é impressionante como é que a Bíblia fala sobre isto. Fala sobre tudo. 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 Tudo que tem relacionamento com o homem, com a mulher, que tem relacionamento do homem com Deus, tem aqui tudo. Amai ao Senhor acima de todas as coisas. Tem tudo. Veja o que está aqui escrito em Efésios 5:25. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela.
para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Eu quero parar aqui. Ou antes, eu vou continuar a ler e depois volto aqui. Para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. O versículo 26 diz, para a santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. Isto quer dizer, você lava a sua mente, Efésios 5, 26, você lava a sua mente com a palavra de Deus. Portanto, tira os conceitos errados, aquilo que você aprendeu que acha que está certo, mas que está errado, e coloca os conceitos de Deus. Não é por acaso que eu às vezes quando oro por pessoas, eu oro para a pessoa e a pessoa está em dúvida, eu disse, não, eu conheço o meu Deus, eu sei como é que ele opera. Porque eu ganhei fé em relação a isso. Agora, se a pessoa duvida e não acredita naquilo que eu estou a dizer, não lhe vai resultar. Não vai dar. E principalmente se a pessoa for familiar meu, ou for meu conhecido, ou tudo mais, isso pode acontecer. Já orei por colegas e amigos meus e eles foram curados, glória a Deus. Assim que esse colega meu já voltou a mim, inclusive para voltar a orar por ele. E voltou a ser curado. Eu lembro-me da primeira vez que eu orei por ele, ele ficou a olhar para mim com os olhos abertos. Não sou eu. Não sou eu. É Deus. Porque às vezes as pessoas, na altura, pelo menos esse meu colega olhou para mim de uma forma que o que é que eu tinha? Que poder é que eu tinha? Poder nenhum. Eu tenho a Deus na minha vida, eu confio nele. A palavra de Deus diz nele, porém, os mãos sobre os enfermos e os curarão. É isso que eu faço. É que está na palavra de Deus. Se está na palavra, tem que acontecer. Não tem hipótese. Deus vela para a sua palavra a fazer cumprir. As pessoas têm que ser curadas e serão curadas no nome de Jesus. É a palavra de Deus que está em casa. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Glória a Deus. Então, temos que. Eu acho que ainda há pouco tempo aconteceu isso, em minha casa aconteceu isso. Eu tínhamos uma coisinha onde a gente carrega e tira sabonete líquido e estava a tentar gastar o sabonete que estava lá dentro, pronto, e depois meti um pouco de água e agitei e tirei e tal, e não sei o quê, e depois eu queria tirar a espuma toda, e qual foi a forma que eu arranjei para tirar a espuma toda? Eu metia a água, tentava tirar e a espuma continuava lá dentro. E então enchi com água. Quando comecei a encher com água, a água encheu, mandou a espuma toda fora e ficou limpo. É isso que você precisa de fazer na sua vida. Encher-se, encher-se, encher-se da palavra de Deus, encher-se de ouvir as coisas de Deus, encher-se de tal forma que todo o conceito errado saia para fora. Que saia da sua vida o que não presta. E que fique só lá dentro a presença divina de Deus, da sua palavra. Só assim vai resultar. Só assim você vai ver coisas grandiosamente, mesmo grandes, que Deus pode fazer e vai fazer na sua vida. E você diz, então e toda a influência que eu estou a receber? Você vai ter que decidir. Veja o que está aqui escrito. 2 Coríntios 10, 3. 2 Coríntios 10, 3. Tudo o que eu vos tenho falado fala sobre uma luta.
uma luta dentro de nós. Uma luta que nós, pelos conceitos errados que recebemos, pelo aquilo que nós vivemos, que achamos que é o certo e que tentámos resolver e resolveu na altura e deu certo, mas que agora com Deus não dá. Então isso quer dizer que temos que mudar a nossa forma de pensar, de agir, de falar. E Deus nos diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é contra pessoas, não é contra circunstâncias, mas é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É contra o diabo que nos tenta derrotar a nossa vida. Veja o que está aqui escrito em 2 Coríntios 10, 3. 2 Coríntios 10, 3. Porque andando na carne, porque nós andamos na carne, não militamos, não lutamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então, mas que fortalezas são essas? São conceitos errados que nós acreditamos e que está dentro da nossa mente que têm que ser tirados. Não. Cura só vem pelos medicamentos. Não, cura só vem se a pessoa for operada. Cura só vem se isto ou aquilo acontecer. Se beber aquilo, se fizer aquilo. Cura não tem a ver com nada disso. Eu não estou a dizer que esses processos todos não possam levar à cura, mas eu lhe digo que Deus pode curar instantaneamente. Eu sei porque já aconteceu comigo. E através de mim. Deus pode operar curas impressionantes. Bastante que a pessoa creia. Uma das formas que eu aprendi a levar as pessoas a orar comigo é levar eu a concordar com a pessoa para, concordando com ela, ela possa ser curada e liberta. Mas eu aprendi que eu não posso orar assim. Eu tenho que usar só, unicamente e exclusivamente a minha fé. Confiando eu em Deus e sabendo que orando eu, a pessoa será curada. Não. Porque andando da carne não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia, as armas da nossa guerra, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, de conceitos errados que são colocados na nossa mente, que já estão, por causa da nossa vivência na Terra, conceitos que estão errados. Agora veja, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, estando prontos para vigar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Obediência a quem? À palavra de Deus em nós. Foi a partir de ler este versículo que eu comecei a orar. Eu levo todos os meus pensamentos cativos à palavra de Deus e ao Espírito Santo do Deus Altíssimo. E comigo resultou. A paz que eu não tinha na minha mente, que os pensamentos não pararam de vir, pararam. E quer dizer, pararam de uma vez por todas, isto já foi há não sei quantos anos, não, ainda há pouco tempo eu tive que voltar a orar, porque estava a tentar outra vez. Porquê? Porque eu tinha coisas para fazer, eu tinha coisas para resolver e não sei o quê, e eu queria ficar a orar, eu queria estar quieto a orar, e eu não estava a conseguir. Eu tive que orar o versículo outra vez, e parou tudo outra vez. Meu pai dizia que às vezes se esforçava para ficar com a mente quieta. E ele dizia que era muito difícil. Ele estava a tentar fazer sem Cristo coisas, sem Deus, na sua vida. E tentava. Porque com Deus tudo é mais fácil.
tudo muda. Ouça uma coisa, nós recebemos bênçãos de Deus não porque merecemos. Nós recebemos a graça de Deus não porque nós fomos bonzinhos, ou porque fizemos isto, ou porque fizemos aquilo. Não, nós merecemos e nós recebemos a graça de Deus pelo amor dele. Você não dá coisas aos seus filhos porque eles merecem, dá coisas porque você os ama. E assim é Deus para connosco. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi a graça de Deus. Não graça de engraçado, mas graça de receber. De graça. Receber sem ter merecido. Portanto, quando for cumprida a nossa obediência à palavra de Deus, toda a desobediência, tudo aquilo que não é de Deus, sai da nossa mente e da nossa vida. Isto é uma nova forma de viver. Por isso é que Nicodemos foi ter com Jesus e dizia que devo fazer eu sei que tu és de Deus por causa das coisas que fazes, mas que devo fazer eu? Ele diz, é necessário que nasça de novo. É preciso nós nascermos de novo. Tirar os conceitos errados. Ouça, e infelizmente, eu lhe sou muito sincero, infelizmente nós somos bombardeados todos os dias com conceitos errados, com formas erradas de viver, em que as outras pessoas... Ouça, uma das coisas piores é a injustiça. Quando vocês lhe fazem coisas assim que são injustas, ou que você acha que é injusta, você agarra-se a isso de uma forma, não, mas é injusto, isto não está certo. Quando eu ouço isto de pessoas, eu digo assim, bem-vindo ao planeta Terra. É neste planeta que vivemos. Mas você tem que perceber uma coisa. E tem que entender uma coisa. Deus pode em si fazer coisas muito maiores se você não se deixar levar para as injustiças, não se deixar levar para o que está a acontecer, não se deixar levar para os problemas, mas e agarrar-se a Deus e dizer, eu confio em ti. Exatamente como aquele homem disse, eu creio em ti. Eu creio em ti. E sei que tu podes fazer. Glória a Deus. Você, mudando esta forma de falar e de pensar, é o suficiente para a bênção começar a chegar à sua vida. É o suficiente para tudo começar a mudar. Você começa a ver as coisas não pelo lado negativo, mas pelo lado positivo. É uma bênção tremenda. Há coisas que eu tenho para resolver. Há coisas que eu tenho que eu tenho pensado que tenho que fazer isto, tenho que fazer aquilo, mas ao mesmo tempo eu acalmo e fico, não, quando chegar à altura para resolver, eu busco a Deus e Deus me mostra como fazer. E glória a Deus, assim tem acontecido, assim tem feito e assim tem resultado no nome de Jesus. Depender de Deus para todas as coisas foi a maior bênção da minha vida. E eu quero que seja a sua também. Porque você precisa de Deus em si. Mas você precisa da palavra de Deus em si. Você tem que se encher dela. Você, por exemplo, não tem... às vezes, o ler... embora você se devia dedicar a ler a palavra de Deus, mas você às vezes torna-se difícil estar a ler... ou às vezes não está a perceber, ouça a palavra de Deus, ouça pregações, ouça. Eu lembro-me que um dos meus filhos estava doente, a mente da minha esposa na altura estava a dizer que
estava complicado, não estava a ter fé, então passou a noite inteira a ouvir uma pregação sobre cura divina e não parava de ouvir. E a cassete andava, parava, dava a volta, voltava a ouvir, ela não parou de ouvir a palavra de Deus, não parou de ouvir pregação de cura divina. A criança, passado 2 dias, já estava curada. Glória a Deus. Por isso o nosso cuidado com as palavras, no que é que dizemos. Por isso o nosso cuidado com as nossas reações. É preciso muito cuidado, porque isto é assim. Você não fala palavras negativas. Não faz, glória a Deus, grande bênção que você já tem na sua vida. Mas suas reações também têm palavras embutidas. O que é que eu quero dizer com isto? Você agarra e ora, obrigado, Pai, que eu não vou ter mais dores de cabeça. Obrigado, Pai, que eu não vou ter mais dores de cabeça, em nome de Jesus. Glória a Deus, eu confio em Ti, Pai. E depois, quando chega a altura de fazer a mala, é melhor levar uns comprimidos para as dores de cabeça. Então, você não fala, não disse nada, mas a sua ação mostra a sua fé. E você não está a confiar em Deus. Está a confiar que se vier algumas dores de cabeça, você tem um comprimido para as dores de cabeça. Eu estou-lhe a dar um exemplo disso. Isto pode-se dar com muitas outras coisas, com coisas que você orou. Não, eu vou orar isto. Não, eu vou orar para receber uma coisa. Eu vou orar para receber uma bênção. Mas caso não deia, eu faço isto. Então você já tem uma solução de segunda. Então não está a acreditar que vai acontecer o que orou em primeiro lugar. Você não está a acreditar. Se não está a acreditar, como é que acha que vai acontecer? Não vai dar. Então você tem que se encher. Tem que se encher de Deus. Encher da confiança de Deus. Parar de ouvir outras coisas. Parar de ouvir outras influências. Uma pessoa com quem eu trabalho, agora, de vez em quando trabalho, essa pessoa, às vezes, fala muita coisa negativa. Eu não consigo mudar essa pessoa. Às vezes as coisas são tantas que eu explodo e não aguento e começo-lhe a dizer que ele tem que mudar a forma de falar, ele tem que mudar a coisa e às vezes ele quando fala comigo já tem cuidado mais com as palavras, mas às vezes não. Ele descarrega tanta coisa negativa. Sabe o que é que eu faço? Eu desligo. Apesar de eu estar a ouvir falar, eu desligo. Se você me perguntar a seguir o que é que ele falou, eu digo, não sei. Tanto assim que às vezes no meio das coisas que ele está a falar, ele pede-me trabalho. E quando eu chego ao fim, eu tenho que lhe pedir a ele para repetir porque eu não ouvi nada. Eu desliguei. Desliguei por completo. Porquê? Porque eu não quero receber a influência deste mundo. Eu não quero ser influenciado com a porcaria deste mundo. Eu não quero ser influenciado das coisas negativas que acontecem às pessoas. Eu não quero ser influenciado quando dizer e é isto e é aquilo e não funciona e não dá e está sempre assim, está sempre a zero. Não! Comigo dá, comigo eu sou abençoado, eu tenho Deus na minha vida e eu sou abençoado no nome de Jesus. E você tem que fazer o mesmo. Você tem que confiar no seu Deus. Não é no mundo, é no seu Deus. Crer em Deus. Só assim você vai receber a sua bênção. Houve alturas em que eu já senti dores no meu corpo. E às vezes eram dores complicadas. E eu, na minha mente, eu assim, não me vou conseguir lembrar, não vou conseguir livrar desta. Agora é que vai ser. Eu vou ter que fazer alguma coisa, vou ter... E chegou uma altura que eu me enchi de estar na minha mente a passar tanta coisa negativa que eu me enchi e eu disse, basta, chega. E eu orei determinando. A palavra de Deus diz na minha vida que Jesus foi à cruz, levou todas as minhas enfermidades e as minhas dores. E Ele já levou e eu estou curado. E sabe o que é que aconteceu nesse momento? A dor foi.
Porque eu me determinei a defender e a acreditar na palavra de Deus e não acreditar no que eu estava a sentir, não acreditar no que eu estava a ouvir, não acreditar nas impossibilidades todas que se estavam a levantar, mas crer que tudo é possível àquele que crê. Deus quer fazer através de si coisas muito grandes. Deus quer utilizá-lo a si para que os olhos olhem para si e vejam que você tem Deus na sua vida. Mas está na sua mão a luta. Para tirar os pensamentos negativos da sua cabeça. Educar e colocar lá pensamentos de Deus. Em que Ele próprio diz que os meus pensamentos são mais altos que os vossos. Então vamos agarrar nos pensamentos mais altos, os nossos, que são os pensamentos de Deus. Vamos ver as possibilidades de Deus. Ouça, um povo inteiro. Você tem que ler para ver as coisas imensamente grandes que Deus faz. Deus agarrou, tirou um povo através de 10 pragas, tirou o povo do Egito. É impressionante que o povo tirou do Egito, a última praga foi a morte do primogênito. O primogênito é o primeiro nascido de cabras, o primeiro nascido de animais, o primeiro nascido de humanos. Mas Deus preparou uma libertação para o povo. E então eles tiveram que matar um cordeiro, tirar-lhe o sangue e agarrar no sangue, pintar as orlas da porta. O anjo da morte, ao passar e ver o sangue, que simbolizava o sangue de Jesus naquela altura, passava e não matava ninguém naquela. Mas onde via que não tinha o sangue, entrava e matava o primogênito. Houve um grande clamor no Egito, mas o povo foi liberto. Mas Deus levou o povo para o pé do Mar Vermelho. Para o pé do Mar Vermelho. Ele podia ter dado a volta, porque era muito perto de dar a volta, mas não, ele colocou ali o povo de propósito, para lhe poder mostrar a sua grandeza. Muitas das vezes há coisas que acontecem na sua vida para você ver a grandeza de Deus. E quando o povo estava ali, o faraó, o rei da altura, ficou enraivecido e levantou todos os homens de guerra para atacar o povo. E então o povo de Deus viu o exército de faraó vir, clamou a Moisés, e Moisés clamou a Deus, e Deus virou-se para Moisés e disse: por que é que clamas a mim? Estenda a tua vara para que o mar se divida. E o mar se dividiu. Como que as águas ficaram congeladas de um lado e do outro e eles puderam passar no meio da água. Passaram para o outro lado e quando os egípcios entraram para o meio do mar, o mar se fechou e Deus os matou. Deus fez um impossível acontecer. Se Deus fez o impossível para aquele povo, você que é povo de Deus, por que é que não fará consigo agora? Será que é só pela divisão do mar? Acredita em mim, Ele pode fazer tudo. Até emoções Ele muda. E glória a Deus que muda. Oh, glória a Deus que muda. Decisões que nós queremos tomar, que quase estamos a ser empurrados para tomar e oramos e Deus tira de nós. Vontades de fazer coisas, vontades às vezes que não têm lógica, que não é, e ora-se, Ele tira a vontade. E glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Essa vontade às vezes são influências negativas que você não devia ter na sua vida. Mas você percebeu, orou e Deus tirou. Isto é uma das muitas coisas que Deus mostra na sua palavra que Ele fez. Como exércitos tentarem se levantar contra o povo de Deus, o povo de Deus buscou a Deus
E quando eles chegaram ao pé deles, eles estavam todos mortos porque mataram-se uns aos outros. Deus fez acontecer isso. Entre outras coisas. Deus pode fazer grandes coisas se você acreditar nele, confiar nele, buscá-lo a ele. Nada é impossível àquele que crê. Nada. Nada é impossível. Então você já entendeu que está na sua mão e sempre esteve. Está na sua mão a mudança. Está na sua mão a bênção. Está na sua mão. Eu peço ao grupo de louvor que venha para aqui, se faz favor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Tudo que fizeste, obrigado. Por tudo que tu vais fazer. Por tuas promessas e tudo o que é. Pois tens-me ajudado a viver. Eu te agradeço. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Desculpem. Não disse para ficar de pé, mas vamos ficar de pé. Estás bem às pernas. Estar sempre sentado não dá. Ficar de pé dá jeito. Não é por acaso que a palavra de Deus diz que o exercício de nada se aproveita, mas naquela altura eles andavam muitos quilómetros a pé, muitos quilómetros mesmo. Vamos fechar os nossos olhos e vamos dizer: Pai, olha, aqui estou eu. Tu sabes quem eu sou. Me conheces desde o ventre da minha mãe. Tu sabes que eu estou aqui. Eu te amo de coração. Te quero na minha vida mais do que nunca. Mas eu sei, Senhor, que tu és capaz de grandes coisas. Eu acredito que aquilo que me preocupa na minha vida, tu já resolveste, no nome de Jesus. Eu acredito que tu és capaz de mudar todas as situações, mesmo aquelas que aos meus olhos é impossível. Porque tu és um grande e poderoso Deus. E acima de tudo, porque tu me amas. Eu te agradeço, Senhor, de coração, pelo teu amor, tudo o que fizeste por mim e continuas a fazer. Obrigado, Pai, de coração. Obrigado, Pai. Eu te amo, Senhor. Eu te amo. No nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Vamos continuar em frente. Vamos perseverar. Vamos esforçar-nos a ir em frente. Não há nada impossível para Deus. Se nós o buscarmos, Ele vai resolver. No nome de Jesus. Muitas bênçãos. Boa semana. Boas bênçãos de Deus. Porque você está a buscá-las, você vai tê-las. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus.